Bem-vindo à nossa série Acolhimento com Escuta. E o tema de hoje é: meu filho é impulsivo, ele fez coisas que eu não acredito que ele fez. Muito boa noite se você estiver aqui comigo ao vivo e seja muito bem-vindo se você estiver assistindo essa live que foi gravada dia 28 de setembro de 2023. Se você for novo aqui no canal, eu sou Soraya, sou médica homeopata, sou endócrino infantil. Nesse canal aqui eu te ensino a melhorar o relacionamento com o seu adolescente, entender melhor a adolescência para melhorar o relacionamento com o seu adolescente, e eu te ensino isso em 3 passos. Na quinta-feira, sempre eu trago a série chamada Acolhimento com Escuta. Então, qual é a minha ideia de quinta-feira? É te ouvir. Ouvir você, que é mãe de adolescente, que quer colocar para fora o que está sentindo, quer dividir com outras mães o que está passando, quer me trazer uma pergunta. Eu trago geralmente o tema que a gente discutiu na segunda-feira, que nessa semana foi de impulsividade. Então, se você tiver alguma situação que você passou com seu filho sobre impulsividade, eu trouxe vários exemplos na live de segunda-feira, né? Eu vou conversar um pouquinho com vocês ainda sobre o tema. E aí eu queria convidar alguém para participar aqui comigo ao vivo. Então, se você estiver interessada, escreve aqui embaixo para mim: Soraya, eu quero participar ao vivo. Que aí eu te convido para conversar aqui comigo. Então, enquanto eu aguardo vocês manifestarem aí o desejo de vir participar ao vivo, eu vou conversando, né? O que é impulsividade? Impulsividade é quando a gente... Deixa eu só lembrar se eu me apresentei, né? Apresentei, sim. Impulsividade é quando a gente toma uma atitude precipitada. Não paro para pensar no que vai vir depois, não paro para pensar nas consequências, no passo seguinte. Eu simplesmente vou lá e faço. E aí, quando eu me dou conta, já foi. Na adolescência, isso é característico. Por que isso é característico? Porque a parte do cérebro que controla, que controla o autocontrole, eu ia falar, que controla essa impulsividade, ainda não está amadurecida. Então, eles acabam tendo atitudes, mas porque algumas vezes eles não conseguem, na verdade, segurar. E lógico, tem um outro turbilhão de coisas acontecendo, né? O que mais influencia também eles serem um pouco mais impulsivos, além do cérebro que ainda não está desenvolvido, né? Tem aquele monte de hormônio mexendo lá dentro, né? Então eu brinco que é aquela panela de pressão ali, quase estourando, né? Então, tem um hormônio que uma hora deixa ele irritado, outra hora deixa ele choroso, outra hora deixa ele um pouco mais agressivo. Então, fica oscilando ali, né? Os hormônios ficam oscilando ali. Então, ele não tá sabendo o que tá acontecendo direito, né? Lá dentro dele. E ainda tem que ficar dando conta dessas variações dos hormônios. E na hora que vem aquilo à tona, ele também não consegue segurar. Então, a minha ideia com essa live é trazer a oportunidade que você entenda o que está passando ali pelo coraçãozinho do seu filho, pelo cérebro do seu filho. Porque na hora que você começa a entender melhor o que está passando, o que está acontecendo, eu consigo me colocar no lugar do meu filho, entender um pouquinho melhor do que está acontecendo. E aí eu fico menos irritada e a gente briga menos e as coisas vão melhorando em casa. Então a ideia é sensibilizar vocês. Não estou dizendo que eles têm que continuar sendo impulsivos e muito menos estou dizendo que a gente tem que deixar. Ao contrário. A função aí dos pais é ajudá-los a elaborar esses sentimentos, entender o que estão sentindo, primeiro, a elaborar melhor e depois manifestar melhor.
tá? Então, essa missão cabe sim aos pais. Mas, se eu entendo o que está passando lá no coraçãozinho dele, eu consigo me colocar no lugar dele e entender um pouquinho melhor a situação. E aí vão gerar menos brigas, né? Tô esperando alguém falar aqui pra mim que quer participar ao vivo, gente. Traz pra mim. Soraya, eu quero participar ao vivo. Escreve pra mim. Soraya, eu quero entrar. Quero participar. Vem contar pra mim, gente. Vem contar o que vocês passaram aí. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Essa semana mesmo. Segunda-feira passada eu trouxe alguns exemplos, mas eu não vou contar de novo os exemplos. Quem quiser assiste a live, eu trouxe 3 exemplos reais. E um eu trouxe de um filme. E aí no meu Reel, que foi no mesmo dia ao ar, né? Eu trouxe um exemplo que esse eu queria conversar aqui com vocês, né? É um exemplo de um filme também de adolescente, né? Mas aquela cena, ela mostra muito da impulsividade, que é um pouco perigosa na adolescência, né? Então, naquela situação ali do filme, a menina tem 15 anos e ela tá apaixonada por um rapazinho e ela quer ser vista por aquele rapazinho. E aí eles têm um evento ali e, né, vários adolescentes se encontram e eles estão num como se fosse um precipício, né? Num local de natureza e que eles pulam, quer dizer, eles pulam não, tem um lugar lá embaixo com um lago. E esse rapazinho fala, quero ver quem faria isso, quero ver quem tem coragem de pular. Isso é muito comum nesta fase, um desafiar o outro, o perigo, porque existe, e aí eu já vou tocar em outro assunto agora, mas agora eu já entrei nesse assunto, vou falar, né? A sensação de coisas gostosas diminui muito na adolescência. Por isso eles acabam ficando menos sorridentes, né? Por causa de algumas alterações no cérebro, né? Então, eles acabam buscando mais sensações, situações que tragam essa felicidade, porque eles perderam um pouco disso. E situações desafiadoras trazem essa sensação. Então, eles, é bem isso, eles se cutucam para entrar nessa situação de desafio. E aí a menina, ali na situação do filme, para ser vista pelo bonitinho, o que ela faz? Assume o risco e fala, eu vou, eu pulo. E aí entra a questão da live de hoje. Eles não conseguem enxergar lá na frente. Eles não conseguem enxergar o risco. Eles não têm maturidade para enxergar o risco. Alguns, né? Nem todos. Então a amiga vira para ela e fala assim, não amiga, não pula não. É muito alto. E ela fala, eu vou pular. Porque naquela hora, o que importa para ela é que o bonitinho veja ela pulando. Então é como se eles ficassem cegos, gente. Então, você pode estar aí pensando, né? Nossa, Soraya, é mesmo, né? E como é que eu faço então para o meu filho não fazer uma coisa dessas? A gente vai sempre conversando sobre situações, então eu falei disso, né? Acho que no vídeo de ontem, né? Aproveitar o momento ali do jantar, sempre para conversar sobre um tema. E aí eu vou mostrando para ele as consequências de tais situações. Então, aconteceu tal situação ali, faz de conta com a amiga do trabalho. Conte no jantar. E prepare ele para as consequências. Não, se você fizer isso, vai acontecer. Não é isso.
mas nossa, aconteceu tal coisa, e isso poderia ter acarretado tal coisa, porque aí você vai ajudando ele a elaborar a consequência. Então eu vou prevenindo meu filho, conversando com ele sobre diversos assuntos. Então, na hora que ele começa a ouvir várias histórias, ele vai parando para pensar, puxa, é mesmo. Então, por exemplo, nessa situação, essa menina saltou lá, era muito alto o lugar. Então, primeiro, dependendo da posição que ela caísse, ela poderia ali ter uma lesão de medula. E ficar sem andar. O lago, ela não sabia a profundidade. Muitas pessoas pulam em lagos pensando que são profundos e são rasos e se machucam para sempre. Então eu vou conversando, por exemplo, aí assistir um filme desse e conversa com o filho, aproveita aquele momento ali da cena e conversa com o filho sobre o que pode acontecer. Então a gente vai prevenindo, conversando, contando situações. Porque ele não vai conseguir ter a maturidade nesse momento. Então não é não deixar o filho não fazer, mas sim ir conversando para alertá-lo. Tô aguardando alguém falar, gente. Ninguém vai participar aqui comigo ao vivo? Vem aqui comigo ao vivo, por favor. Opa, chegou algum pedido aqui. Escreve para mim, Soraya, quero participar ao vivo. Deixa eu ver aqui os comentários. Gente, fala comigo. Soraya, quero participar ao vivo. Pessoal entrando. A Miriam falou assim, a série 13 porque é muito triste, fala também sobre adolescentes. Série 13, não conheço, preciso assistir então. Obrigada pela dica, Miriam. E quando as emoções estão muito afloradas e tudo grita, não querem conselhos, como fazer? Vou fazer um vídeo sobre isso. Como assim tudo grita? É tipo, te responde, é isso? Conta pra mim pra eu produzir o conteúdo. Qual o nome do filme? Você acredita que eu não sei o nome do filme? Eu posto no story. Não sou boa de nomes. Minha situação é assim também, tudo grita. Então contem pra mim, meninas. Contem pra mim a situação. Dá um pouquinho mais de detalhes que aí eu faço um vídeo pra isso. Silvana falou, eu estou com uma situação complicada com meu filho. Quer entrar ao vivo, Silvana? Fala pra mim. De 14 anos. Boa noite. A Denise falou, qual o tema dele? Hoje é aquele dia que eu fico aqui de escuta. Então a mãe entra comigo ao vivo e hoje a gente está conversando sobre impulsividade, tá? Ellen falou isso, Silvana quase 15. Quer entrar, Silvana? Fala pra mim. Escreve aqui pra mim. Caminha de 14, não grita, tudo chora. Caminha? Ah, não consegue? Ah, que pena. Quem mais, gente? Ninguém quer. A minha de 14 não grita, tudo chora. Chora magoada? Precisa implantar o método aí, hein? Precisa implantar o método POC e descobrir o que tá por trás do porquê. Por que ela tá chorando, tá? Precisa entender o que tá acontecendo por trás disso. A Daniele falou assim, minha situação é nada está bom, tudo reclama, nada valoriza. Vamos conversar disso, vem aqui, vem ao vivo. Entra comigo aqui ao vivo. A comida também é relacionada, né? Ficam ansiosos e impulsivos. Sim. E aí acaba ou comendo muito ou não comendo nada.
Ai, gente, entra aqui comigo ao vivo, conversa aqui comigo. Denise, você tá me mandando pedido aqui, eu não tô sabendo se você quer entrar. Conversa aqui, fala aqui pra mim. Ou então eu te mando o convite e você me fala. Eu vou te mandar o convite aí, aparecendo aqui pra mim como seu pedido pra entrar. Não. Gente, fala comigo. Quem quer entrar? Já entrou? Como assim? Não entrou pra mim. Se quiser, me fala. Se quiser participar, me fala. Aí eu te chamo aqui. Tá bom. Então eu vou esperando aqui vocês falarem, tá, gente? Aí eu contei algumas situações, né? Que aí vocês voltem lá na live para assistir aos casos de impulsividades. E aí eu falei que muitas mães falam assim para mim: ai, Soraya, a gente já sabe que eles vão ser impulsivos, então deixa passar. Não, gente, já venho, vou estar com o. Só um minuto, tá bom, tô esperando. Me perdi aqui, fui ler a Silvana e me perdi. Ah, deixa passar. Não, se eu não trabalhar esse amadurecimento aqui nessa hora, ele segue sendo uma pessoa impulsiva. E aí é aquele cara que eu falei lá, que briga no trânsito, é aquele pai de família que chega em casa e estoura com todo mundo, é aquela mãe que não controla ali na compra, não controla ali nas brigas. Então, a gente continua com esse padrão de impulsividade. Aí vai chegar lá no emprego, não tem paciência de ficar no emprego, porque aí fala que o chefe que não, não valoriza, não consegue ficar num relacionamento, porque vai falar que o próximo não serve. Então não esqueçam que esse padrão que eu perduro aí da adolescência se reflete na vida adulta. Então é agora que eu preciso trabalhar essa questão da impulsividade, tá? Deixa eu ler aqui. Minha filha é muito ansiosa. Ah, eu vi que você perguntou qual era o tema, mas eu queria saber se você queria entrar ao vivo. Bom, aí. Opa, peraí. Teve alguém que mandou aqui. Essas mães que estão me mandando, eu tô em dúvida se vocês querem entrar ao vivo. Eu vou chamar, qualquer coisa vocês negam, tá? Porque chegaram aqui os pedidos para entrar ao vivo. Vamos ver. Eu tô mandando o pedido. Entrou. Entrou, mas não ficou. Ai, meu Deus. Não acredito. Caiu. Vamos ver a Fabi. Ué, não sei. A mãe caiu, mas continua aqui na tela. Não sei se no fim ela caiu, se tá ruim a conexão. Enquanto isso, eu vou continuar conversando aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, precisamos trabalhar essa ideia da impulsividade aqui na adolescência. Não podemos deixar para que ele torne-se, né, um adulto impulsivo, tá? E aí, por que que isso acontece, né, Soraya? Então, por que que o adolescente tem essa questão da impulsividade muito forte, né, muito presente, né? Então, primeiro, eu falei lá para vocês, a parte do cérebro que traz o controle e a parte do cérebro que faz o julgamento ainda não está maduro.
Então vamos lá para a cena do filme. Então na hora que a menina olha aquele precipício, ela não consegue o julgamento, então ela não consegue entender que aquilo ali é perigoso. E autocontrole. Então, para ela, é difícil controlar ali aquela impulsividade. Porque esse controle ainda não está maduro. Tá? Então, vamos usando aí o exemplo do filme para vocês entenderem. Então, ela não consegue enxergar a consequência. Aí, junto, tem lá a questão do hormônio. Então, para ela, tá ali aquele turbilhão de hormônios, a flor da pele naquele momento, aquela panela de pressão e todo mundo olhando para ela. Então vamos lembrar, nessa fase, a coisa mais importante para o adolescente é o que os amigos vão achar. É o que o menino bonitinho vai achar. E aí, por pressão dos colegas, ela vai lá e faz. Tá bom? Vamos ver. Silvana, vamos ver se você consegue entrar. Oi, Nós vamos boa ficar noite. três, porque a outra mãe continua aqui. Eu não sei porquê. Tá, para você aparece metade da outra mãe aqui? Aparece. É, eu acho que travou a imagem dela e eu não sei. É Silvana mesmo? Isso, Tudo bem? tudo jóia, é um prazer e obrigada pela oportunidade. Obrigada por ter entrado. Sempre acompanho os seus vídeos, acho vocês maravilhosos. Os psicólogos online eu acho ótimo, porque Mas eu assim, não sou psicóloga, pera. Eu não sou. Eu sou médica. Todo mundo acha que eu sou psicóloga. Eu sou médica. ah, E como eu trato com homeopatia, eu tenho essa visão mais do todo do indivíduo. Mas todo mundo acha que eu sou médica. Não, quer dizer, todo mundo acha que eu sou psicóloga, mas eu sou médica. ah, E você acompanha o canal faz quanto tempo? ah, acho que deve ter uns 3 ou 4 meses que eu acompanho. Ah, legal. Eu E acompanho. você chega a aplicar? Então, é bem complicado, porque às vezes, para nós que somos mãe, muitas das vezes fica muito vago, às vezes, alguma informação do que nós temos que fazer, aí a gente fala, ah, mas ela falou que tem que fazer isso, mas como fazer, né? Como aplicar isso? Que nem eu até comentei com você sobre a questão do meu filho. Eu tenho um filho de 14 anos e ele vai fazer 15 em dezembro. E eu tenho uma menina de 10 anos. Que nem teve uma mãezinha que falou sobre gritar, que é impulsão e tal. Meu filho, realmente, ele não tem paciência com a mais nova, ele acha que, depois que ela nasceu, como ele tinha 4 anos, quando ela nasceu, então eles têm uma diferença, assim, que ele acha que a gente gosta mais dela do que dele, sempre teve essa situação. E eu tenho a impressão que ele faz as coisas para chamar a atenção, né? Agora. Ele é um menino muito bom, ele é um menino educado, ele é um menino simpático. Porém, o que está acontecendo com ele? Há 20 dias atrás, eu fui chamada na escola porque ele, ele, ele é um menino, para você ter uma ideia, assim, como a senhora é médica, a senhora vai entender, ele tem 1,85 m. Ele é forte, robusto. Quem olha fala, é um homem que está ali, não um menino, né? Não um menino de 14 anos, enxerga um homem de 20, talvez. Então, o que que acontece? Ele acha que ele é dono de si, ele acha que ele é dono de si próprio.
que ele pode fazer o que ele quer e que nada vai acontecer com ele. E aí eu fui chamada na escola, há uns 20 dias atrás, que todos os professores estão reclamando a mesma coisa. Ele simplesmente faz. Ele não pensa que vai dar alguma coisa ou que vai ter algum problema de algo. Ele simplesmente faz. E aí, eu, que nem a diretora, a própria diretora, a gente tem eu tenho uma coletividade muito grande com os professores, porque, assim, é, nós somos com 18 pessoas aqui online, e eu acho que isso é muito importante de ser dito. Eu sou uma mãe que sou muito presente na escola. Teve problema, eu estou lá. E eu não sou uma mãe que fico, ai, coitadinho do meu filho, não. Você tem que respeitar os professores, porque eles estão lá para te ensinar. Eles estão no lugar, no meu lugar lá. Então, você tem que dar o respeito. E hoje não acontece muito isso. As diretores reclamam muito sobre isso, que os pais vão lá com 7 pedras para bater neles, em vez de resolver o problema com o filho sem educação. Mas, enfim. Então, eu sou uma pessoa muito presente, eu tenho uma amizade muito grande com os professores, com diretores, tudo que me chama, eu tento fazer o máximo possível para a gente se corrigir. E eu não sei se a forma que eu estou corrigindo seja correta. Porque que nem agora, essa semana, esses 20 dias atrás que me chamou, a diretora falou, vou chamar sua mãe aqui, pra gente conversar. Ele falou, chama lá. E virou as costas e saiu. Ela, assim, ela é uma pessoa muito, muito boa, uma pessoa muito gente boa, ama as crianças e tal. E aí, ela me chamou lá. Minha cara caiu, né? Porque eu não imagino meu filho dessa forma, porque ele não é assim comigo em casa. Ele às vezes debate porque é algo que eu explico para ele, ele debate porque ele acha que ele tem 14 anos e que ele pode debater comigo e bater boca, ele quer bater boca. E eu tenho que, às vezes, gritar, falar, cala a boca. E ele arregala o olho assim, porque ele já viu que eu estou bem irritada, porque eu sou assim, eu sempre converso com meu filho com essa tonalidade de voz que eu estou falando com você. Então, filho, assim não pode, assim não é, assim. Mas parece que a gente fala grego e fica blá, blá, blá na cabeça deles. E aí eu fui à escola, e aí a diretora fez essa reclamação, fez um relatório, ela me mandou um print do relatório que isso coisas aconteceram, e ele falou assim, não, aconteceu, mas não foi assim. Aí tudo assim, não é assim. Eu falei, como não é assim, filho? Ou é ou não é. Nós temos que ter a capacidade de fazer algo e nós sustentarmos o que nós fazemos. E ele vai lá, dá uma desconversada, enfim, o que eu fiz? Fiquei Não, muito me brava. fala, o que, que ele fez? Me fala o nome dele. É Gustavo. O que aconteceu? Ele, por exemplo, o professor chama atenção, está com bagunça na sala, está com celular em hora imprópria, atrapalhando os outros alunos a fazerem as suas atividades porque ele acha que já fez o dele e que ele tem o direito de atrapalhar a aula do outro. O professor vai chamar atenção, ele peita aquele professor, ele enfrenta aquele professor. Ele fala, o professor é folgado. Eles são folgados, mãe. Então, assim, engraçado, eles são folgados, você não. Por que eles são folgados? Porque eles não deixam você fazer o que você quer? Então entra muito essa teoria de que todos adultos, fora eu, são folgados. Porque não pode se corrigir, não pode falar nada para ele, porque ele não aceita. Ele acha que é folgado. Aí o que eu fiz? Fui lá, tirei o celular dele, que eu tinha no celular dele é um aplicativo chamado Family Link, onde eu bloqueava, enfim. Deixei ele 20 dias sem celular. Quando foi na segunda-feira, ele quer ser militar. E eu bato muito na tecla com ele. Eu falei, meu irmão, como que você quer ser militar com as atitudes que você tem? Você vai apanhar lá muito no quartel, porque você é muito folgado. Você é muito topetudo. E lá não é lugar de gente assim. Você tem que baixar a guarda e respeitar o outro que é mais velho, o seu superior. E aí ele faz um curso de pré-militar aos sábados, porque ele quer ser militar de qualquer jeito. Não sei com o que vai dar isso, porque o cara quer ser militar, mas não quer estudar. Ele quer passar nas provas da IESA lá para ser militar. Mas o cara não quer, ele quer simplesmente fazer a prova, tchum, aconteceu. E aí fica nesse
debate. Os professores ensinam uma coisa, ele quer saber mais que os professores, ele quer saber mais do que você, que é um médico, do que. Não, ele quer saber mais que todo mundo. Ninguém sabe de nada, ele sabe de tudo. E aí eu peguei e deixei ele 20 dias sem celular, que é algo que mexe bastante com ele, porque ele gosta muito de joguinhos eletrônicos, então ele gosta dos joguinhos dele lá, e só que eu controlo muito isso. E aí, deixei. Beleza, 20 dias o cara sem fazer nada. Deixei segunda, na segunda-feira eu entreguei para ele, liberei o celular novamente e falei, por favor, na próxima vez que acontecer, vai ficar ilimitado esse celular. E eu vou travar de todas as formas sem imaginar. Quando foi na quarta-feira, Tá ele pegou escrevendo. um ranço do professor de informática e aí, porque o professor brigou com ele porque jogou um papel no chão. Diz ele que foi sem querer, eu não acredito, mas tudo bem. E ele jogou um papel, o professor brigou, falou que era para ele pegar aquele papel. Provavelmente ele deve ter falado algo para aquele professor, que o professor falou: se você não pegar esse papel e isso acontecer novamente, eu vou ter que chamar seus pais aqui para a gente conversar. E aí ele foi lá e debateu também. Bateu de peito com o cara e falou: você é muito folgado, que não sei o quê, e foi embora. E eu fiquei quieta, não me falei nada com o professor, fiquei esperando o professor vir falar comigo. Ele não falou nada, ficou tudo bem. Quando foi quarta-feira agora, ele pegou e estava com brincadeiras na aula, com os amigos que ele tem, que são os mesmos da escola. E aí ele pegou e falou para. Aí acho que eles começaram a brincar, e nessa brincadeira ele machucou o dedo, ele cortou o dedo. E o professor veio e mandou uma mensagem para mim e falou: mãe, hoje aconteceu um incidente na aula, o Gustavo se machucou, mas é devido a brincadeiras inadequadas em momento de aula, e eu já falei para ele que não é para eles fazerem isso. E eu falei para ele que na próxima aula ele ia mudar de mesa, que ele ia sentar em outro computador para estudar, para ficar longe dos amigos. E o Gustavo simplesmente falou para ele: minha mãe paga o curso e eu sento onde eu quiser, porque minha mãe está pagando. E aí eu fiquei muito chateada, porque eu acho que o rapaz está dando aula, ele tá, por mais que ele esteja ganhando, ele tem que ser respeitado. Eu estou pagando, não quer dizer que eu estou pagando que meu filho tem que ser sem educação e ao ponto de não respeitar a pessoa que está em local de trabalho. E, e agora eu bloqueei novamente o celular, só que agora eu mandei a diretora retirar o celular na entrada da escola e só entregar na saída. E em casa ele vai ficar uns dias sem os jogos e só fica o WhatsApp e ligação. Eu não sei se isso é correto, eu não sei se eu estou fazendo algo que meu marido falou para mim assim: você é muito dura, eu tenho medo de perder o nosso filho. Ele fala no sentido de dele fugir de casa, porque ele vira e mexe, ele joga essas conversas, ele fala assim, fala para os amigos dele que tem vontade de fugir de casa, porque em casa não é bom, que ele tem vontade de morar em outro lugar. Então, meu marido acha que eu prendendo ele, tomando o celular dele, limitando, vamos dizer, não tomando, limitando o que ele vai ser feito no celular, ele acha que eu vou perder o nosso filho. E isso, assim, me pesou muito na minha mente de ontem para cá, que meu marido falava: cuidado, não faça isso, né? A gente vai perder o nosso filho. Mas ele é um menino muito bom, ele não é um menino que se relaciona com pessoas de má índole, ele é um menino muito tranquilo, é um menino muito caseiro. Mas, devido ao que eu passei na minha infância, que eu não vou entrar aqui, mas eu morei na rua e ele sabe disso. E talvez meu marido tenha um medo por isso, por eu ter morado na rua por um período, né? E ele achar que meu filho vai fazer a mesma coisa e não voltar ou se envolver com coisas erradas, com drogas, enfim, né? Eu não enxergo dessa forma, porque eu gostaria muito que minha mãe tivesse sido mais rude, e me explicado melhor, ou me dado mais apoio, porque eu apoio meu filho em tudo. Quer estudar? Vamos estudar. Quer. Ah, mãe, eu quero ser militar. Vamos ser militar. Mãe, eu quero ser engenheiro. Vamos estudar. Eu sou daquela que eu dou bom apoio para fazer o melhor. Eu falo muito para ele: filho, ande com 5 pessoas delinquentes, que você vai ser o sexto. Mas ande com 5 pessoas inteligentes que quer ter um compromisso, que quer ter uma vida boa, você vai ser o sexto. Então, eu mostro muito isso para ele, mas eu não sei se eu estou sendo
se ele está me entendendo. Hoje eu conversei com ele quando ele chegou da escola e na hora que eu entrei na live hoje, você estava justamente falando disso, de mostrar para o jovem, você falou assim que nós temos que mostrar para o jovem, através de uma, vamos supor, uma situação que acontece na nossa vida, ou na vida de alguém. Ah, fulano caiu, que nem essa moça, acho que de um filme que a senhora estava falando, que se jogou, acho que no rio, e eu não sei qual foi a consequência, que eu não sei, eu peguei isso meio na meada. Mas eu fico pensando assim, eu falo para ele muito, na hora que a senhora falou, a senhora falou assim, tem a forma que eu tenho que falar com ele. Porque às vezes eu vou falar de uma forma, dizendo, filho, se você fizer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E às vezes não é essa forma, porque ele não está entendendo daquela forma que eu estou falando para ele. Ele talvez esteja no blá, blá, blá. Ah, essa mulher tá louca, né? Falando essas coisas para mim. Às vezes, de verdade, eu gostaria muito de aprender, ter uma dicção melhor com meu filho, uma explicação melhor, que ele entenda o que é certo, e sem que eu tenha que fazer comparação, porque eu tive que fazer uma comparação hoje com uma prima. Eu falei, filho, você viu sua prima? Olha, por mais que ela está morando junto e teve um filho agora, mas ela já tem um apartamento, ela já tem uma casa, ela já está estudando, ela fez uma pós-graduação. Você vê que ela está repercutindo para ter uma vida boa, né? O que eu desejo para você é isso, que você tenha família, que você seja um rapaz que faça outra pessoa feliz, que seja muito feliz, que tenha uma profissão. Só que se você não aprender a respeitar hoje os seus pais, os mais velhos, quando você chegar numa empresa, filho, você não vai ficar em nenhuma empresa trabalhando. Por quê? Na hora que você responder o seu líder, ele vai falar tchau. O seu diretor, tchau. Por quê? Porque você não tem controle das suas palavras. E isso você tem que aprender de agora, porque se você não aprender você deixar para mais velho, isso vai se tornar muito mais difícil para você. Só que assim, eu explico na vida, porque assim, a minha vida não foi fácil. Eu tive várias situações na minha vida que não foram fáceis. Eu aprendi a ser o que sou, a pessoa que sou, sozinha. E, e vendo a vida de outros que eu via que era bom, eu pegava para mim. Então, eu fui uma menina que com 10 anos de idade eu morava na rua. Eu tive que fugir de casa por situações que tinha dentro da minha casa. Só que eu nunca me revoltei com aquilo. Eu tratava as pessoas mal, porque eu sempre tinha aquela barreira. Será que aquela pessoa gosta de mim? Será que aquela pessoa, né? Sempre aquela barreira. E hoje não, hoje eu não me importo. Se você gosta de mim, tá bom. Se você não gostar de mim, tá tudo bem também. Porque a gente não agrada a todos. Mas eu tento explicar para o meu filho que ele pode ter uma vida melhor, que ele pode ser melhor que eu posso mostrar para ele que a vida, ele pode ter uma vida 1000 vezes melhor que a minha, profissionalmente. Porque eu, quando eu tinha 15 anos, a idade dele, que hoje ele falou para mim, quero ser militar, eu fui ajudar ele. Quando eu tinha 15 anos, eu falei para minha mãe, mãe, eu passei num curso, porque na minha cidade tinha um lugar lá, que era um curso de técnico. Então você estudava na escola técnica. E eu tinha passado na terceira chamada. Eu nunca imaginaria que eu passaria na terceira chamada. Mas tudo bem, eu não passei na primeira, eu não passei na terceira. É, E eu estava super feliz com aquilo. Eu falei, nossa, eu passei na terceira, tal. Eu fiquei muito feliz. E aí eu fui falar para minha mãe, porque eu era menor, eu pensava que minha mãe assinasse. E eu ia fazer um curso de administração de empresas, era o médio com um técnico junto. Então eu ia fazer administração. E aí minha mãe virou para mim e falou para mim: você vai fazer administração de empresas para quê? Se você não sabe nem administrar a sua vida, você vai fazer um curso de administração de empresas? Lá, para assinar aquilo para mim. Então, eu fiquei bastante chateada, mas a vida seguiu. Hoje eu sou o que sou uma boa administradora, graças a Deus, porque o Senhor abriu a minha mente, sem estudos, mas eu consegui fazer. Eu consegui gerenciar uma própria empresa, eu já consegui. Hoje eu sou, que assim, apareceu Silvana Lopes Atelier, porque eu preferi não trabalhar mais para os outros e quis algo que me desse paz, porque essa parte financeira, eu sou corretora de seguros, fui gerente financeira, eu falei, não quero, eu quero paz. Então eu procurei algo que me desse paz e estou muito satisfeita. Talvez eu não ganhe muito dinheiro, mas eu sou muito você é feliz no que eu feliz. faço, né? Muito E bom. eu mostro para o meu filho que trabalho,
Qualquer trabalho é válido. Um varredor de rua, o lixeiro, o pedreiro, qualquer uma pessoa é válida e seja honesto, né? Mas se você puder estudar para você ficar no ar-condicionado, é melhor do que tu ficar torrando no sol. Não é verdade? Para que que eu vou ficar no sol se eu posso estudar e trabalhar no ar-condicionado só no tecladinho do computador, ou então apertando o botão de uma máquina, né? Mas assim, eu não posso, como eu falei hoje para ele, eu não posso te obrigar a ser o que você não quer ser. Mas eu estou aqui para te orientar. Mas amanhã ou depois, eu acredito que você vai falar assim, poxa, por que que eu não ouvi a minha mãe? Porque eu não tive, eu tenho minha mãe viva, minha mãe é um amor de pessoa, mas eu não tive a minha mãe para me dar apoio quando eu precisei, talvez porque ela, como que ela pode me dar algo que ela não teve, né? Então, não foi culpa dela. Mas eu não tive, mas eu tenho a capacidade de falar com meu filho, eu vou te dar o que eu não tive, E né? ele tá ouvindo, né? E ele Ele tá ouvindo. tá ouvindo. E eu falei, perguntei para ele hoje, filho, eu sou uma mamãe para você? Aí ele falou, não. Eu falei, não quero que você fale algo para mim, porque eu estou te perguntando. Eu quero que você fale algo para mim que você realmente sente, porque eu posso ser que eu não seja perfeita, mas eu gostaria de ser melhor. E aí ele pegou, não, mãe, eu amo a senhora. Você é uma boa mãe para mim. Eu já fiquei feliz, né? Super feliz por meu filho falar algo para mim que eu sou boa para ele. Mas de verdade, eu gostaria de saber o que fazer nesse caso, quando o jovem está nessa situação onde ele acha que ele é dono de si e que ele pode tratar outras pessoas com, vamos dizer, com uma educação, com uma respostas, que eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que todos os jovens têm o direito de ter educação, respeito, mas eles também têm que saber o limite dele e como a gente vai corrigir isso desse jovem, né? Porque eu acho que tem muitos jovens perdidos hoje porque os pais não acreditam nos filhos ou eles não acreditam nem neles mesmos. E aí põem filhos no mundo e não ajudam aquela jovem, né? Deixa lá, né? Vamos pensar, vamos construir com a ideia que eu sempre trago, que é o método, né? Então, sempre eu peço para a gente colocar a ideia do método. Então, o método POC, P-O-C, né? P de porquê, o que fazer e depois como, né? Então, não vamos para o como, vamos primeiro por quê. Então, por quê? Por que que o seu filho está tendo atitudes dessa forma? Primeiro, eu que não conheço seu filho e não... Primeiro a gente vai entender lá da... Vamos primeiro pensar nas transformações lá da adolescência. É a live de hoje, impulsividade. Então ele está tendo atitudes e ele não está tendo noção, ele não consegue ter o julgamento e nem o controle. Então ele não está tendo o julgamento do que ele está fazendo ali com o professor e nem o controle das atitudes dele. Segundo, possivelmente, pressão social. Os colegas devem estar ali achando o máximo que ele está enfrentando o professor e aí ele não pode sair daquele papel do estou enfrentando. Não estou justificando o seu filho. Só Sim. para a gente entender o lugar dele. Então, e o terceiro que eu enxerguei aqui é o temperamento dele. O seu filho não nasceu para ser um garoto passivo. Não, ele é passivo, mas ele segura muito o nervoso, porque como eu sempre falei, não pode, não pode, não pode, então ele segura muito a raiva. Ele segura muito, ele é muito nervoso, mas ele é manso, ele é calmo, mas por dentro ele tá ali querendo te matar. Então, ele é um cara que vai conquistar o mundo com esse temperamento dele. E esse temperamento dele pode ir para o bem e pode ir para o mal. Então, é o que você falou. Ele hoje passa por cima dos professores. Mas eu posso reformular esse temperamento para ele virar um militar. Então, vai caber aqui a família transformar. Esse temperamento dele é muito bom, entendeu? É aquele cara que vai fazer, vai chegar, vai acontecer. É aquele
é um cara realizador. Eu preciso agora trabalhar esse temperamento do meu filho para ele conseguir realizar em coisas boas. Então, pensamos ali no método POC, a grosso modo aqui, a letra P, porque eu ainda não conheço seu filho, mas deu para entender mais ou menos o que está acontecendo ali com ele. Uhum. Agora, falta mais uma coisa. Agora, falta a gente sentar com ele e perguntar, filho, o que te faz pensar que você quer sair de casa? E pedir para ele trazer o que ele está sentindo. Então, por exemplo, você me falou assim, ele fala da irmã. Se ele fala, ele está sentindo. Ele é muito grosseiro com a irmã, muito, assim, a menina não pode falar, ele sabe. Ele, tipo assim, ela fala, eu fiquei com dó dela, porque ela é muito amorosa, e ela ama ele, assim, venera ele, ela tem, assim, ele como um rei. E às vezes eu fico com dó, porque esses dias ela passou mal, e ele foi, eu falei, olha lá ela, né, enquanto eu tava fazendo outra coisa, aí ele ficou, quando ela melhorou, ela sentou à mesa, falou, mãe, o Gustavo, ele gosta de mim, ele se importa comigo porque ele ficou lá ao meu lado enquanto eu estava passando mal, ele se preocupou comigo. E tudo que ela vai falar com ele é uma pedrada. O que você quer? Eu quero saber! Sai pra lá! Ela é louca para dar um abraço nele e ele não deixa ela abraçar. Ela é doida para dar um beijo nele e ele não deixa ela beijar. Ele é sempre para lá, com ela. É como se ela fosse o inimigo sempre. E eu não sei, é de verdade, eu não sei lidar. Então, Não. senta com ele e pede para ele trazer tudo o que ele sente. Quais foram as situações e em momento algum você vai falar para ele não foi assim. Porque foi, para ele foi. E aí Ah, você vai começar a ouvir o que ele nota de diferença entre eles dois. Mãe, você uhum. fala assim com ela e comigo não. Mãe, você deixa ela fazer isso e eu não. Mãe, você cobra assim dela e de mim não. E aí você vai começar a igualar, porque eu até brinco aqui, se os seus filhos tiverem 50 anos, você vai precisar tratá-los da mesma forma. Porque a gente constrói, eu tenho uma aula no curso só de irmãos, de tão importante que eu acho. Porque a gente, mãe, né, a mãe constrói a relação dos irmãos e isso é para sempre. Essa relação é para sempre. Então, sente e ouve que ele vai te trazer de. Não julga, não, só ouve. E vai absorvendo o que ele vai te trazer. Porque ele sente essa desigualdade. E aí ele fica irritado e ele precisa descontar em alguém. Arrumamos aqui todo o P do método. E aí vem o que, né? O que fazer essa questão aí. O que eu enxerguei aqui pelo que você está me falando, uma delas é escutá-lo. Outra coisa que eu anotei aqui, você falou assim, eu peguei o celular dele e falei para ele que se da próxima vez acontecesse, eu nunca mais ia devolver. Dá para cumprir isso? Então, eu, eu sou uma pessoa de muita palavra. Se eu falar para ele que ele não vai fazer aquilo, ele não vai fazer. Pera, Aí é onde que eu falo, que eu não pera. sei se isso é Não, correto. mas Porque se eu pensa assim, falar, dá para você deixar seu filho nunca mais com o celular? não, nunca mais não, mas quando ele, assim, enquanto ele está debaixo da minha responsabilidade, eu consigo falar, não, você não vai ficar com o celular. Tipo assim, ele não está sem o celular, ele está com o celular, porém ele não pode jogar, ele só tem para falar o WhatsApp, né, de comunicação familiar, ou com os amigos, enfim, e ligações. Jogos, ele não tem acesso a jogos, pelo menos essa semana eu falei, essa semana você não vai ficar com jogos em casa. Porque até mesmo porque meu marido ficou, por isso que eu falei para você, ele, não sei o quê, que não pode, que não sei o que que tem. Então, eu vou dar o jogo para ele na próxima semana para ele jogar em casa após a aula. Mas enquanto ele estiver no período da escola, entrar e saída, ele não terá acesso ao celular. Porque, Então, por isso. sugestão.
Em alguma das minhas jornadas aí anteriores, eu não sei se você já assistiu alguma, eu falei disso. Ponha consequências que você consiga cumprir. Não passa de uma semana, que aí fica difícil de cumprir. E na hora que você for devolver não, porque é seu, né? De vocês. Na hora que você for retomar o celular, eu te sugiro, faça uma construção com ele. Se você fizer tal coisa, filho, o que você acha que pode ter como consequência? E aí ele vai te falar qual vai ser a consequência. Ah, mãe, então eu acho que eu fico sem jogar tal jogo. E se você fizer tal outra coisa, filho, qual consequência você acha que eu posso te dar? Ah, mãe, aí eu acho que, entendeu? Vocês vão construir juntos a consequência dele. Entendi. E ele tá aprendendo se eu fizer, acontece tal. E aí eu já estou trabalhando em impulsividade. Entendi. E com coisas factíveis de você cumprir, para você não perder a sua palavra, que eu vi que para mim, é isso aí, é o mais importante, a minha palavra. Que traz confiança. Terceira coisa que eu anotei aqui para falar com você. Um esporte. Um esporte vai trazer limite para ele. De grupo. Que nem aos finais de semana, ele pede muito para ir jogar num outro bairro. Ele vai jogar bola. Ele começou a jogar bola, acho que deve ter uns 30, máximo uns 45 dias aí. Ele está jogando bola nos finais de semana. De domingo, ele pede para ir à tarde lá para jogar bola. Porém, quando ele dá essas mancadinhas dele aí, eu deixo ele uns 2 domingos sem jogar bola. Não deixo muito, porque eu acho importante ele sair e ter esse relacionamento com outras pessoas, por mais que eu não conheça, mas eu falo muito para ele, sem confusão. Você vê que vai dar confusão, sai, né? Vem embora, mas não arrume confusão, né? Sai, porque o que ele faz também? Essa questão de ele percebe que o outro quer atacar ele endurece o corpo e fala, pode vir. E ele vai. E o povo vai batendo nele e ele vai lá. Tá sentindo dor, mas ele não tá nem aí, ele fica paradinho. Então eu deixo, mas eu tenho muito medo de quando ele vai jogar bola, do que pode acontecer de alguma confusão, porque eu não estar próximo. Mas ele faz. A uns 45 dias eu achei muito importante ele fazer, jogar bola. O esporte vai ensiná-lo essa questão do outro, não vai deixar ele. Sempre que ele exagerar ali, vai ter um segurando ele, entendeu? Então ele vai aprendendo com a convivência e no esporte ele põe para fora, né? Essa energia toda. Então deixa o adolescente mais calmo porque ele drena. Entendi. Bem, vou Várias então. E vou. várias ideias. Mas depois me conta. Mas eu acho que a primeira coisa, lembra sempre do método. Antes de chegar no como, vai no porquê. Vai na conversa na conversa familiar. Sempre por que ele está agindo daquela Isso. forma. Por que ele fez, e eu sempre ouvir o que ele faz. E eu não dou explicação para aquilo. Porque, por exemplo, quando ele fala que a gente trata, por exemplo, nós tratamos a irmã diferente, eu não concordo com aquilo. Tá sentindo. Então, mas a diferença, o porquê que dá diferença? Porque a menina, ela faz questão de estar conosco a todo tempo. E ela é do tipo de abraçar, ela corre lá, dá uma voltinha, ela vem e beija, ela conversa, ela fala muito, ela conversa muito. Ele não, ele é muito calado, ele não conversa. No entanto, que é até difícil de conversar com ele, porque ele não conversa. E se você fala com ele, ele, tipo, abre o olho e fica, tipo, como se você fosse, aí eu, tipo, pensar, ou sei lá, ou se você ia ter alguma ação com aquilo ali que ele está fazendo. Ele abre o olho assim e fica, tipo, mas não responde, não
concorda, não discorda, não fala nada. Ele não chora, ele não ri, ele não tem ação alguma. Então, ou seja, e como ele fica muitas vezes quer ficar no celular ou na TV, alguma coisa assim, ele não conversa. E já a menina não. Então, não é que nós damos mais atenção, é que ela puxa mais a atenção. Ah, eu quero isso, ou faz isso, e ele não. Então, não tem a diferença. Se ela faz algo errado, ele fala assim, ah, mas vocês me ensinaram a fazer o serviço, porque eles fazem os afazeres de casa, eles ajudam no afazeres de casa. Ele fala, ah, desde os 8 anos eu fazia. Eu falei, mentira, Gustavo, não era assim. Não foi isso que aconteceu. Não, tudo assim você é muito, né? Ele é muito crianção e se vitimiza muito. E essa vitimização é muito difícil de lidar, porque você eu me preocupo de dar uma depressão, de entrar em algo, porque fica lá se vitimizando. Ah, ai, se vocês fizerem assim, não sei o quê, ai, vocês não me tratam dessa forma, ai, vocês não fazem. Então, sempre, às vezes, é que eu não consigo me recordar. Na próxima vez eu vou começar a escrever as coisas que ele fala. Se tiver uma nova oportunidade de a gente conversar, eu falar para você. Porque às vezes ele fala algumas coisas assim que eu falo, gente, eu não tô acreditando que ele tá falando isso aqui pra mim. A chegar a esse ponto dele falar isso. Mas às vezes eu acabo não Ouvindo. respondendo. Eu não E de, retruco. e de repente ele não vai se sentir ouvido se você falar alguma coisa. Então deixa ele falar e acolhe aquilo. E para pensar por que ele está falando aquilo. E quando ele falar, tenta entender. Filho, mas o que está por trás disso? Me explica melhor que eu estou querendo entender. E só ouve. E aí vai observando. Alguma coisa você vai observar aí, e aí você vai mudando devagarzinho, e você vai ver que isso vai mudar. Vou colocar em prática. E eu agradeço muito, assim, essas lives eu acho muito importante. É, hoje, hoje eu quebrei um tabu na minha vida, porque eu nunca entrei online, eu nunca conversei com ninguém online. Eu não gosto nem de falar as minhas coisas, conversas do WhatsApp, geralmente é mensagem de texto, porque eu não gosto da minha voz e porque eu acho que as pessoas entendem que eu sou às vezes grosseira, grossa ao falar, né? Então, e assim, fisionomia, enfim, tudo. Eu olho e falo, ah, não, esse negócio não é pra mim. Ai, não dá certo. E hoje, quando você me convidou, eu falei, gente, precisava quebrar esse tabu. Daí eu falei, deixa eu me arrumar rapidinho, porque eu estava bagunçada, e falei, deixa eu quebrar esse tabu e deixa eu me dar a oportunidade de conversar algo que eu acho que seja importante e poder trabalhar algo que em mim também eu tenho bastante dificuldade, de expressar, principalmente online, para outras pessoas, e enfim, quem sabe essa seja uma porta que para eu conseguir fazer isso mais vezes. Legal. Que bom. E que bom que você veio me ajudar. Porque você está aqui me ajudando. Obrigada, viu? Imagina, Obrigada por ter vindo falar comigo. imagina, eu que Vou agradeço. torcer por sua família. Vou torcer pelo Obrigada. seu filho, porque eu tenho certeza que ele vai ser um cara espetacular. Espetacular. Amém. Amém. Espero. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo. Grandemente. Deus abençoe grandemente você, a sua vida, a Obrigada. sua família, a sua Obrigada. profissão. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, cheia de entendimentos e sabedoria sua passar para nós. Obrigada. Muito obrigada, viu? Bom descanso. Obrigada. Beijo. E agora eu também não sei como faz. Você sabe sair? Vou descobrir. Pronto. Ai, gente, que delícia foi. Que delícia. Fiquei até emocionada. Deixa eu ver os comentários de vocês. Já passei muito da hora, né? Não sei nem se o Instagram derruba a gente. Puxa, eu fiquei emocionada com essa live. Hum. Ai, meu Deus. Onde é que será que a gente parou aqui nos comentários? A gente só tá voltando aqui os comentários para ler, para não deixar de ler nenhuma participação que ficou, tá? A Cris falou assim: minha filha tá assim.
Para ser igual aos amigos, mudou completamente o comportamento e sentimentos. Está ficando cada vez mais agressiva e ansiosa. Cris, eu fiz um vídeo, um reel sobre isso, ou essa semana ou semana passada. Dá uma olhadinha. Eu acho que você comentou na hora que eu estava falando do filme, né? Eu acho. Sou igual essa mãe, apoio, a Cris falando, né? Apoio minha filha em tudo que ela queira ser de bom, mas agora ela tá numa rebeldia, odiando a vida e a família. Cris, tenta pegar mais ou menos a ideia que eu falei, aplica o método, tenta buscar o P. Não adianta a gente ficar tentando. A mãe, geralmente a mãe fica pensando assim, Soraya, o que que eu faço? O que que eu faço? Só no como, né? Mas não vai lá na raiz da questão. Então tenta buscar lá a raiz da questão, que é o P do método, né? Por quê? Tá? Tô subindo aqui os comentários, gente. Acho que a altura dele faz com que ele se sinta mais forte e poderoso. Denise, também a altura também tem outra questão. As pessoas acabam encarando ele como um adulto, né? Esperando dele uma atitude de adulto, mas ele ainda é novo, né? A minha fala que é injusta, a Miriam falou. Que sua situação melhore, ela tá falando pra mãe, né? Ele é um bom menino, vai mudar. Maravilhoso ouvir isso. E eu não sei esse nome, ILCNEVS. Como agir com filhos respeitosos? Cheguei agora. Eu vou, eu vou fazer um vídeo sobre isso, está na minha listinha. É que eu não sei. L, eu acabei não sabendo o seu nome, desculpa. Mas tá na minha listinha para fazer um vídeo sobre isso. Mamãe me pediu esse tema, importante. A Liz falou assim: como é bom ouvir outras mães, ao mesmo tempo que são diferentes, os conflitos são os mesmos. Obrigada, doutora. Muito bom. Uma das ideias dessa live é essa, vocês dividirem, né? A gente acaba, não estamos numa roda aqui de conversa, mas a gente está dividindo, né? Experiências, e eu acho que é um pouco acolhedor isso, né? Por isso que eu chamo a live de acolhimento com escuta, né? Então, meu objetivo é estar acolhendo aqui vocês, espero que eu consiga. Ah, é uma sigla. Tá bom. Foi incrível falar com você. Obrigada de coração. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Meninas, meninas e meninos, porque aqui no Instagram é quase só meninas, mas no YouTube estamos tendo pais e isso me deixou muito feliz. Estamos tendo pais assistindo meu canal e isso me deixou muito feliz. Muito obrigada a vocês que ficaram comigo até essa hora, que está super tarde. Obrigada por ter participado comigo ao vivo, Silvana. E espero contar com outras mães nas outras quintas-feiras para a gente deixar essa noite mais gostosa, acolhedora e eu conseguir ouvir mais vocês, porque aí quando eu escuto melhor vocês, eu consigo entender melhor o que está acontecendo e produzir conteúdos mais voltados, mais personalizados para vocês. Quem estiver chegando hoje no canal, como funciona? Todo dia tem Reel, sábados, domingos e feriados eu produzo conteúdos baseados nas sugestões que vocês me mandam em box. Segunda-feira às 19h30 e quinta-feira às 21 horas nós temos lives. Segunda, geralmente um tema da adolescência e quinta-feira com o acolhimento. Dia 23 de outubro abre nova turma para o meu curso, então quem tiver interessado, dia 23 de outubro abre a nova turma. Para quem está chegando agora, eu sempre fico mais presente antes da abertura da turma para você ter certeza se você quer realmente adquirir o curso. Então, eu fico mais presente no canal e aí eu trago uma jornada gratuita, que são 3 aulas fora da rede social, então precisa se inscrever para receber o acesso a essas 3 aulas. Eu já comecei na produção dessa nova aula,
Então, tem uma hora lá que você, na hora que você se inscreve, quem quiser se inscrever para a jornada gratuita, o link está lá na bio, tá? Embaixo da minha foto, na última linha tem um link, você clica, se inscreve e lá eu te pergunto, você quer receber o link da aula por e-mail ou você quer receber o link da aula por WhatsApp? Você decide. E aí, lá pelas tantas, você recebe um e-mail meu perguntando assim, você pode me ajudar com o formulário? Me contando o que você quer que eu fale na aula, e aí com esse formulário eu produzo esse conteúdo. Então, o que as mães mais colocarem lá vai ser o que eu vou colocar na minha aula dessa jornada gratuita. Tá bom? Bom descanso. Muito obrigada. Grande beijo. Ah, deixa eu só ver aqui esses últimos comentários, eu não vi que tinha mais. Deus abençoe, muito obrigada. Comecei a te seguir no YouTube só para mandar lives pro meu marido. Que bom! Foi bom estar presente nessa live. Obrigada, Ellen. Meninas, bom descanso. Até mais.